maneira você aprende melhor? Lendo, ouvindo, as duas coisas ou você nem sabe? Quais são os tipos de inteligência? Se você não sabe nada do que eu estou falando, vem comigo que te darei um mapa mental de como a gente pode desenvolver a nossa inteligência, a nossa aprendizagem e tomar decisões assertivas e melhores. Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje a gente vai estar expondo um pouquinho quais são os tipos de inteligência, quais são os tipos de aprendizagem, quais são as formas que a gente tem de pensar, de tomar decisões melhores e tudo isso baseado na nossa playlist que você pode estar clicando aqui para conferir, que é do livro Sem Limites do autor Jim Kwik. A gente gravou as sete aulas e essa já é a 8ª aula que fecha e conclui todo o nosso pensamento e aprendizagem sobre esse livro que é muito rico. Se você quiser adquirir esse livro, tá aqui na descrição o link para compra, mas vamos entender um pouquinho melhor quais são os tipos de aprendizagem, os tipos de inteligência e como isso pode nos ajudar no nosso dia a dia? Mas antes, já peço que você deixe seu like se você gosta de conteúdos como esse que te ajuda no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, tomar decisões melhores. Se você quiser ver mais aqui no canal, deixe seu like para saber que você está gostando. Deixe nos comentários outros vídeos, outros livros, outros pensamentos que se relacionem com esse. Aqui a gente está para construir uma comunidade. Então deixe nos comentários suas contribuições. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque semanalmente a gente está postando vídeo para você se desenvolver e se aperfeiçoar cada dia mais. Bem, como vocês podem ver aí, eu separei essa aula no tópico Pense Sem Limites, que é o tópico que o autor Jim Kwik traz. E dentro dele eu fiz uma sintetização e uma amarração de diversos conceitos, que vão desde a gente saber nosso tipo de inteligência, até a gente pensar no jogo do longo prazo, como que é importante a gente entender o papel do longo prazo na nossa vida. Então vamos começar? Primeiro a gente tem que entender quais são os tipos de inteligência. Você pode se perguntar por que isso é importante? Porque quando a gente entende nosso tipo de inteligência, a gente toma decisões mais assertivas baseado no nosso autoconhecimento. E até relacionado a autoconhecimento, sugiro que você assista aqui no nosso canal a playlist Opinião Sincera, que lá trago diversas dicas desde produtividade, disciplina e diversos conceitos que te ajudam a aprimorar uma das suas inteligências. Bem, eu trouxe duas figurinhas aí para vocês entenderem de forma visual, que é um tipo de aprendizagem que vocês vão ver lá embaixo, quais são os tipos de inteligência. A inteligência, ela se divide em diversas áreas. A primeira inteligência que a gente pode mostrar aqui é a inteligência espacial, que eu vou explicar logo abaixo. A corpórea cinestésica, que é relacionada aos movimentos, espacial é relacionado ao espaço que está. As palavras são muito intuitivas. Musical, habilidades musicais, a linguística, a lógico-matemática, a interpessoal, a intrapessoal e a naturalista. Todas essas estão bem representadas aqui. Se você for uma pessoa visual, você já deu para entender como que se manifesta cada uma das inteligências. E as inteligências, elas não vêm de maneira pura e única. Você tem várias inteligências que se relacionam e tornam quem você é. Aqui embaixo tem a descrição bem sucinta do que consiste cada inteligência. Por exemplo, a espaço visual consiste em compreender imagens e produções gráficas, ou seja, a pessoa tem uma habilidade natural de entender e visualizar a compreensão que ela está no mundo, ou seja, espaço visual. Espacial visual, ela tem a noção das produções gráficas e compreender as imagens. Já a verbo-linguística, analisar informações e produzir trabalhos envolvendo a linguagem, ou seja, ela tem como principal objetivo o envolvimento com a linguagem, ela tem facilidade de produção dessa inteligência. Depois, interpessoal, reconhecer e entender os sentimentos, motivações e intenção de outras pessoas, as pessoas que são bons comunicadores, são bons em relacionar com as pessoas, têm como inteligência a interpessoal. A intrapessoal é conhecer a si mesmo, seus sentimentos, desejos e personalidades. Diferente da interpessoal, que é entre pessoas, a intrapessoal é com você mesmo, então tenha noção dessa inteligência. A naturalista é identificar e distinguir entre diferentes tipos de plantas, animais e fenômenos da natureza. A naturalista, como o próprio nome já diz, tem relação com a natureza, ela tem como princípio essa intervenção e até é uma predisposição para você escolher profissões relacionadas mais à natureza, por exemplo, agronomia, medicina veterinária e assim vai, mas isso é só uma tendência, não significa que vai ter. Pessoas que preferem trilhas, coisas assim, também tem esse tipo de inteligência. Corporal cinestésica, que é coordenar e utilizar seu próprio corpo para criar ou resolver problemas.
Depois, capacidade musical, que é produzir e compreender diferentes tipos de som. E depois, a última, lógico-matemática, é desenvolver equações, fazer cálculos e resolver problemas. Então, no final, a gente tem 2, 3, 4, uma que a gente tem como mais domínio. Então, identifique isso, porque a partir disso você considerará e tomará decisões melhores. Então, para entender quais são os tipos de inteligência, coloca aqui nos comentários qual que é o seu tipo de inteligência para a gente compartilhar e falar: nossa, eu tenho a inteligência intrapessoal, será que você tem também? E vamos nos comunicando e divulgando nossos trabalhos aqui nos comentários. Depois que a gente já conheceu quais são os nossos tipos de inteligência, a gente tem que entender como a gente aprende os conhecimentos e as informações que tem no nosso dia a dia, porque isso tem total relevância quando a gente se fala de aprimoramento e tomada de decisão. Então, aqui eu trouxe dois esqueminhas para que vocês entendam quais são os tipos de aprendizagem. Primeiro, existem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que têm uma habilidade melhor de aprendizagem lendo e escrevendo, e pessoas que são sinestésicas que junta tudo. A visual tem como preferência de aprendizagem gráficos, vídeos, imagens. Quem são essas pessoas? São as pessoas que olham, por exemplo, você está aprendendo uma coisa, aí a pessoa viu a imagem, ela já armazena aquela informação, então, de certa forma, ela aprende através de imagens, gráficos, escritas visuais e coisas relacionadas a esse tipo. Já no contraponto, as pessoas auditivas preferem, por exemplo, ouvir músicas, ouvir áudios que favoreçam a armazenagem de conhecimento. Então aí tá os podcasts, exposição oral, de quem media o conteúdo, entrevistas, repetições e músicas. É importante salientar, a gente sabe que livros são importantes para a nossa vida, mas hoje, graças à tecnologia, esses livros também estão no YouTube e existem podcasts. Então, se você for uma pessoa mais auditiva, prefira escutar podcasts, audiobooks, que também será uma forma de aprendizagem e como você já se reconhece como isso, utilize a tecnologia a seu favor. Depois, leitura e escrita, que a pessoa prefere escrever, quando vê alguma coisa prefere escrever porque ela armazena informação dessa forma. E sinestésicos são simulações, demonstrações, dinâmicas em grupo e etc. Logo abaixo eu trouxe uma pirâmide de aprendizagem. Já saliento, se você quiser ver mais detalhada essa pirâmide de aprendizagem, eu só trouxe aqui de forma mais superficial. Se quiser que eu aprofunde mesmo. Giovana, como que é essa pirâmide de aprendizagem? Como que é a aplicação prática? Deixa aqui nos comentários que eu irei gravar uma aula só sobre isso. Como vocês podem ver aí, essa pirâmide de aprendizagem é dividida em patamares, que começam lá no 10% até terminar no 95%. Lá nos 10% tem ler, escrever e observar. E ver e ouvir, que é o método de aprendizagem passivo, ou seja, você está recebendo a informação, você não está sendo ativo naquele aprendizagem. A ler 10%, escrever 20%, observar 30% e ver e ouvir 50%, ou seja, o método de aprendizagem passivo. Já no método de aprendizagem ativo, discutir, praticar e ensinar se torna uma forma de que você está compartilhando o conhecimento que você já adquiriu. Ou seja, lá por último, 95% em ensinar. Será que você tem ensinado os conhecimentos que você tem adquirido ou só lendo e escrevendo? Fica com essa reflexão porque ela é muito importante na armazenagem de conhecimento, que é uma aula exatamente sobre memória, que você pode estar clicando aqui e conferindo, que é uma aula exatamente desse livro, e o autor traz diversos conhecimentos para a gente desenvolver ainda mais nossa memória. Importante também frisar que essa pirâmide de aprendizagem e essa parte visual, auditiva, não se encontra no livro. É um a mais que eu estou trazendo para que vocês entendam de forma bem amarradinha como que a gente desenvolve nossa capacidade de armazenamento da informação e ter um pensamento sem limites. Logo após, o autor traz os 6 chapéus do pensamento. Por que isso é importante? Porque nesses chapéus, a gente traz de maneira visual como que são as nossas tomadas de decisão. E quem construiu isso foi o Dr. Edward de Bono, que ele sintetiza quais são os 6 chapéus e como que esses chapéus influenciam no nosso pensamento. O que consiste isso? O chapéu branco a gente usa quando estiver em modo de recolha de informações. Como vocês podem ver aqui, informações, dados e fatos, ou seja, quando você precisar reconhecer informações e armazenar, utilize o chapéu branco. O branco relaciona a pura, de certa forma pura, então você está adquirindo aquele pensamento. Depois, chapéu amarelo para dar otimismo ao pensamento, ou seja, você vai perceber que é uma construção de chapéu. Em que momento você está usando o chapéu? O branco, de forma inicial, depois o amarelo, para dar otimismo ao pensamento, os benefícios, a lógica, a visão positiva e a viabilidade do pensamento. Logo após vem o chapéu preto, para deixar de olhar para o lado bom do desafio e encarar suas dificuldades e obstáculos.
que são as críticas, os riscos, os obstáculos e a cautela. Então você vai percebendo que a construção do pensamento ela está ligada a colocar os chapéus. Então você começa com o branco, depois você vai para o amarelo, depois você vai para o preto. Depois, chapéu vermelho para permitir que a emoção entre em jogo, usar a emoção, os sentimentos, os palpites, a intuição. O chapéu verde, quando usa esse chapéu, entra em modo de criatividade, evolução, novas ideias e opções. E o chapéu azul para entrar em modo de gestão e assegurar-se de que debruçou produtivamente, a vista aérea, controle, decisão e processo. Dentre esses chapéus, você pergunta: Giovana, é realmente uma construção de pensamentos? Sim, mas também a resolução de problemas. O que isso significa? Vem aqui comigo que eu vou te explicar. Então, quando você precisa realizar, por exemplo, a atividade de criatividade, você vai lá e utiliza o chapéu verde. E depois do chapéu verde vem o chapéu azul. Então, sempre tem esse processo, sempre tem a construção de baixo até lá em cima na colocação de chapéus. Então, o chapéu está relacionado ao espaço, à situação que a informação citar. Branco, não sei nada. Amarelo, dá otimismo para se iniciar o projeto. Preto, deixar ver o lado ruim, encarar as dificuldades. Vermelho, permitir que a emoção entre. Então, você pode perceber que a gente vai fazendo uma pilhinha de chapéus, no qual começa com branco e termina com azul, mas todos são importantes na tomada de decisão. E para essa aula não ficar tão longa, eu vou dividir ela em duas partes. Vou finalizar aqui na parte de produtividade e para que você tenha um entendimento completo, aprofundado e não fique muito cansativa essa aula, eu vou dividir ela na segunda parte, que vai ser na parte de tomada de decisão. Como que essas teorias que eu trouxe nessa aula se relacionam na nossa tomada de decisão. Então vamos lá entender um pouquinho como que isso influencia na nossa produtividade? Bem, no tópico produtividade, o autor frisa de forma contundente que é importante a gente criar uma lista de coisas a não fazer. O que isso significa? A gente tem que saber dizer não. Como assim? Muitas das vezes a gente não diz não para situações supérfluas que acontecem na nossa vida. Como assim? A gente tem uma atividade, a gente sabe que tem uma atividade importante para se realizar, mas a gente prefere não dizer não. A gente prefere ir lá, ser aceito socialmente, coisas assim. Então, quando a gente quer ser produtivo, a gente tem que saber dizer não. E nesse ponto também já friso que aqui no nosso canal tem uma aula só sobre produtividade. 7 dicas para você se tornar uma pessoa mais produtiva. Então, clica aqui no card para você conferir quais são essas dicas que te tornam uma pessoa mais produtiva, que tenho certeza que irá ajudar muito a sua vida. E só para deixar o gostinho de quero mais para vocês, só vou mostrar aqui no mapa mental quais são os nossos próximos tópicos. Na próxima aula a gente vai falar sobre tomada de decisões, como resolver os problemas, pensar exponencialmente e a estratégia a longo prazo. Então, se você quiser saber mais de como a gente pode pensar sem limites, confira a nossa próxima aula para você saber de tudo que você tem que fazer para tomar decisões melhores. Então já se dê o like se você gosta de conteúdos como esse, se você aprendeu qual tipo de aprendizagem, os tipos de inteligência. Me conta aí nos comentários se você já ouviu falar disso, quais são os seus comentários quanto a isso. E se inscreva no canal para a semana que vem, toda semana você ser avisado que tem conteúdos como esse aqui no canal. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, clica aqui na nossa playlist do livro Sem Limites para que você aprofunde ainda mais e complemente todos os conhecimentos necessários para você se autodesenvolver. Então, até a parte 2 desse vídeo. Espero lá!